Bom dia, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Ou boa tarde ou boa noite, depende da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Eu quero deixar uma palavra de Deus para o teu coração no livro do evangelista Mateus, no capítulo 7, versículos 24 até o versículo 29. Palavras do Senhor Jesus. Diz assim: Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua ruína, ou seja, a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava, como tendo autoridade, e não como os escribas. Esses versículos, eles estão contidos dentro do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, ele começa no capítulo 5, vai até o capítulo 7. Né? Do capítulo 5 ao 7 do livro de Mateus, está registrado ali o Sermão da Montanha. Jesus, depois dele ter sido tentado pelo diabo no deserto, ele venceu Satanás ali com a palavra, né? E logo depois ele reuniu os seus discípulos, chamou os seus discípulos e começou a ensinar os seus discípulos. E uma grande multidão começou a seguir Jesus, porque, como nos começa a narrar o capítulo 5, fala de uma grande multidão que começou a seguir Jesus. Aí Jesus foi até o monte e começou a ensinar ali as pessoas. E quando chega nesse capítulo 7, nesses versículos que nós acabamos de ler, ele fala sobre ouvir a palavra e sobre praticar a palavra. Porque existe uma grande diferença entre ouvir e praticar a palavra. Ouvir é muito fácil, né? Mas a prática da palavra é que faz com que nós tenhamos firmeza. Se a igreja, no mundo inteiro, ela colocasse em prática o que está registrado no capítulo 5 ao 7 de Mateus, seria uma igreja forte, uma igreja perfeita, uma igreja excelente. Porque o ensinamento de Jesus no Sermão da Montanha é um dos maiores ensinamentos de todos os tempos. Ele barra qualquer teologia, porque Jesus é bem claro nos seus ensinamentos aqui. Nós não precisamos de tanta teologia para poder aprender a palavra do Senhor, porque o próprio Senhor já deixou escrito tudo aquilo para nós. E aqui nós não podemos filtrar o que Jesus ensinou. Nós não podemos apenas pegar aquilo que convém a nós e praticar. Então, quando ele fala sobre prática da palavra, ele fala sobre a prática na íntegra. Ele não fala de apenas você praticar alguns versículos, que a Bíblia é cheia de promessas, é claro. Tem muitas promessas. Promessas de prosperidade, promessa de saúde, promessa de paz, promessa de alegria. Mas também existem as ordenanças do Senhor Jesus. Muitas das vezes nós queremos somente as bênçãos vindas do Senhor Jesus. Mas existem as ordenanças também. Se a gente começar a analisar os capítulos, né, 5, 6 e 7, existem muitas promessas de bênçãos, mas também existem ordenanças. Há muitas pessoas, às vezes, querem as bênçãos, mas não querem cumprir o que Jesus mandou. Nós temos que ser sinceros. Eu quero dizer para você que eu não sou um cumpridor 100% da palavra de Deus, não. Tenho minhas falhas, tenho minhas dificuldades, tenho muitas falhas. Aí eu peço ao Senhor, Senhor, tenha misericórdia da minha vida para que eu possa não somente ser um ouvinte esquecido da tua palavra, mas ser um cumpridor dela. Ora, o Senhor Jesus, ele não veio para tirar as leis, mas ele veio para cumprir. E na sua palavra aqui, ele fala de algo tremendo para a nossa vida. Ele fala de algo maravilhoso para a nossa vida, de algo que nos ensina. Então, quando a gente começa
a observar a palavra de Deus, a gente começa a pedir ao Espírito Santo para nos guiar, a gente tem que pedir ao Senhor para que nós possamos colocá-lo em prática também. Porque Jesus ele fala sobre isso, depois de ele ter ensinado, isso daqui tudo. Bom, eu fiz um discurso, agora ensinei a vocês, ensinei como fazer, como proceder, agora não vai adiantar nada se você não colocar em prática tudo aquilo que eu ensinei. Então ele começa no capítulo 5, são 111 versículos. E nesses 111 versículos existem muitas coisas. Então Jesus ele fala, e depois no final do discurso, no final de tudo, ele vai falar. Então ele vai, olha, depois de eu ter ensinado tudo, depois de eu ter falado tudo isso para vocês, se vocês não colocarem em prática, vocês são insensatos. Então todas as coisas vão dar o errado. Então é preciso que se coloque em prática os ensinamentos de Jesus. É preciso a prática. Tudo que você for aprender só na teoria não adianta. Eu trabalho com elétrica. Há muitas coisas na elétrica, se eu não colocar em prática, jamais eu vou me aperfeiçoar nisso. Entendeu? Eu sei muita teoria de elétrica, mas eu preciso colocar em prática essa teoria, eu preciso praticar, senão não adianta. Acho que adianta eu ter um diploma e não saber resolver alguns problemas que aparecem na área da elétrica, eu não saber, eu não praticar isso, tem que ter prática. Fazer o que eu aprendi. Então Jesus ele ensina bem claro aqui. Muitas pessoas eles têm fracassado na fé, sabe por quê? Pela falta de prática da palavra. Às vezes eles querem abrir a Bíblia no Salmo 91, colocar na cabeceira da cama, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O que é habitar no esconderijo do Altíssimo? É estar debaixo das asas dele, estar debaixo da proteção dele, é estar servindo a ele, é estar buscando, é estar orando, é estar pedindo, é estar procurando segui-lo, estar nos lugares onde o Senhor está. Por que muitas pessoas fracassam na fé? Porque não observam a palavra, não buscam a prática da palavra. Não obedecem, não seguem, então fracassam na fé. Há muita gente que conhece, eu já vi pessoas citando versículos e mais versículos. Existem aí muitas pessoas aí, os moradores de rua aí, que conhecem, eles conhecem vários textos bíblicos. E muitos têm condições até de dar aula. Tem gente que conhece Gênesis, do Gênesis ao Apocalipse a Bíblia, mas não adianta, porque não pratica. Conhecer é uma coisa, praticar é outra. Então, para você ser uma pessoa vitoriosa no reino de Deus, é preciso a prática da palavra. É preciso praticar a palavra. É o que Deus tem falado para a gente. Em alguns pontos que eu tenho fracassado é pela falta de prática da palavra. Quando a palavra diz muita coisa, muitos ensinamentos para mim, mas eu sou negligente nisso. Então a minha casa tem sido abalada, a estrutura tem sido abalada. Por quê? Porque eu não tenho edificado a minha casa sobre a rocha, ou seja, sobre a prática da palavra de Deus. Não preciso somente conhecer a palavra de Deus, é preciso praticar a palavra de Deus. O conhecimento da palavra de Deus, sem prática, não tem utilidade. Porque aquele que conhece, mas não pratica, não adianta nada. Então a gente precisa de conhecer, é claro, precisamos de conhecer. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas também precisa da prática. É preciso praticar a palavra de Deus. Então, o apóstolo Tiago, ele já nos diz lá no seu livro o seguinte: não seja somente ouvinte, mas sejam praticantes da palavra. Mas não é praticar só aquilo que me convém, é praticar aquilo que o Senhor mandou. É ser um praticante da palavra, mas daquilo que o Senhor falou. Vós sereis meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando. Então é procurar conhecer a vontade do Senhor. É procurar conhecer a vontade do Mestre. Porque se você conhecer a vontade do Mestre e praticar a vontade do Mestre, com certeza você será vitorioso. Eu não posso reclamar das minhas derrotas se eu não pratico a palavra de Deus. Se eu estou sendo derrotado na minha fé, é porque eu não estou praticando a palavra de Deus de acordo. Então eu não fico reclamando de algumas derrotas que eu tenho tido na minha vida financeira, na minha vida profissional, na minha vida espiritual, é porque muitas das vezes eu não tenho praticado a palavra de Deus como eu deveria praticar. Então eu não vou reclamar com Deus, não, eu vou reclamar de mim mesmo. Né? Lá, acho que em Jeremias já diz, né, de que reclama o homem. De que se reclama de seus pecados. Então o homem tem que aprender a cumprir a palavra de Deus. Porque a partir do momento que ele começar a praticar o que a palavra de Deus manda, aí a vitória vem. Tá certo? Então vamos praticar a palavra de Deus em nome de Jesus.